Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. Espero que fique aí até o final, porque hoje eu vou falar um pouquinho a respeito sobre a nossa geração, a geração na qual estamos vivendo. A pergunta é, por que será que os jovens atuais, os jovens desta geração, são tão mal vistos, tão execrados pelas pessoas de outras gerações? O que é que essa geração tem diferente? Será que é verdade tudo isto? Ou será que é apenas preconceito por parte dos mais velhos? Tanto que se fala dessa geração, que até chegou a criar alguns adjetivos para ela, como você deve ter ouvido falar, a geração mimimi. Talvez seja porque é a geração mais chorona, uma geração mais manhosa, né? Outro termo usado, chamam de a geração nem-nem. A geração nem-nem é a que nem trabalha, nem estuda. Aí tem como a geração da VASP, né? Mas outros ainda chamam de a geração geleia. Por que será? Será que tudo isso é verdade? É realmente assim? Ou é somente um preconceito, uma birra contra esses jovens, né, da atualidade? Não é, logicamente. É o que vamos ver. E o que é que cada jovem pode fazer, e os adultos também, para, pelo menos, tentar não ter o chamado conflito de gerações? Não é mesmo? Logicamente, os mais antigos, como eu, no caso, é claro que eu vejo com certo resguardo até. Por quê? Porque todo mundo já foi jovem nesta vida, teve as suas adolescências e cada geração, logicamente, é diferente da outra. Houve uma ocasião que ser jovem era estar fumando. Eu mesmo era pensava assim. Felizmente depois deixei este vício. Mas outros ainda, ser jovem era fazer parte daquela turma da Jovem Guarda, das músicas dos anos 70, né? E assim por diante. Então cada fase tem, cada geração tem a sua fase. Então os jovens sempre são marcados de uma maneira ou de outra. Mas quando refere-se a essa geração, sobre a qual nós estamos falando, pessoas nascidas desde os anos 90 para cá, ou pelo menos entraram na escola dos anos 90 para cá, são pessoas um tanto diferentes, sim. Eu, na minha idade, nunca passei por uma geração onde os jovens são realmente muito diferentes. Vamos usar esse termo, apenas muito diferentes de outras gerações. Por quê? Eu, por exemplo, como todos que da minha fase etária, ou da minha faixa etária, preocupávamos muito em querer ajudar os pais. Antigamente, a gente tinha um sonho, olha, eu vou estudar, vou ganhar muito dinheiro e venho te ajudar. Era assim que os jovens pensavam, né? Será que os jovens hoje pensam assim? Em se formar, tornar-se uma pessoa bem na vida, para ajudar os pais, ou pelo menos ampará-los? Infelizmente, vocês vão de concordar que não é assim. Mas tem também o caso de, hoje, os jovens são diferentes até mesmo na maneira de estudar. O que preocupa muito hoje as pessoas de mais idade é o que é que o nosso futuro aguarda. Para eles, é claro. O que o futuro dos jovens aguarda? Porque o que eles sabem fazer? Qual é os estímulos que eles têm? Ou quais são os espelhos ou exemplos para seguir? Não há, infelizmente. Além de como ajudar os pais, pensava na sua própria formação.
E isso vinha desde a infância. Agora a culpa é de quem? Dos jovens? Não, logicamente não. Conforme eu enfatizo em outros vídeos, a nossa formação, a nossa personalidade, depende de como nós somos influenciados na vida. E como é que nós somos, ou nós, tanto eu como outros e outros, foram influenciados. Alguns de uma maneira e outros de outra, não é? Pense um pouco sobre como os jovens pensavam a respeito do estudo, né? Antigamente, havia os 4 anos chamados primários. 4 anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Bom, no segundo ano, nós já sabíamos a tabuada. Tabuada 1, né, até o 10. Bom, hoje, pergunte para um jovem sobre quanto vezes quanto dá quanto. É um pouco difícil. Se tiver, parabéns. Se você sabe bem da tabuada, é ótimo. Também a questão do trabalho. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 14 anos. Conheço pessoas que começaram a trabalhar com 10 e alguns até com 8. Mas era criança. Lógico, os pais sabiam também a limitação deles. Eu, quando com 14 anos, já fui trabalhar para ganhar. O dia já era diária. Ganhava, trabalhava o dia inteiro e depois que o dinheiro entregava para o meu pai no final de semana que a gente recebia por semana. Bem, hoje o que o jovem pensa? Ele pensa em ficar como um nenenzão, talvez de 30 anos, escorado na sua mãe e no seu pai. Não é diferente? Falem, digam, pensem um pouco. Como que é diferente, então, o modo de hoje os jovens encararem a vida? Mas nisso, conforme perguntei, quem tem culpa? Eu acredito que os governos têm, sim, uma boa parcela de culpa. Por quê? Conforme eu disse, antigamente eu entrava na escola para aprender as coisas importantes, como ler, escrever, a matemática, né, que é chamada aritmética, também geografia, né, e outras partes que são importantes, como ciência, e até educação moral e cívica. Não existia educação física. Educação moral e cívica, que ensinava as pessoas, os alunos, os jovens, a serem cidadãos de bem. Será que as professoras se preocupam com isso hoje? Eu falei aqui dos anos 90 para cá, somente aqui no Brasil, por quê? Porque desde então mudou-se o modo de, ou as matérias do currículo escolar. Porque entrou muito, sabe o quê? Hoje ensina que as pessoas, os alunos, os jovens, devem ser o quê? Doutrinados. Para quê? Para serem defensores do regime governamental a qual são expostos, né? Por aí dá para tirar uma conclusão por que a juventude atual está tão diferenciada de outras. Olha só, embora não seja o papel da professora educar, formar o aluno na sua parte moral e ética, mas eles colocavam-se porque era bom isso, né? E alguma coisa até na parte religiosa, coisa que hoje nem isso não se pode mais. Então, você que está me escutando, dá para se notar que não é apenas um preconceito contra os jovens, não. Os jovens hoje, ou as crianças até, depois que eles começam a entender um pouquinho as coisas, o que a mãe faz? Entrega para a criança o celular. E a criança fica ali.
Aí a mãe fala com a criança está ali, né? Nem ergue a cabeça para olhar nos olhos da mãe. Aí é que eu pergunto, qual é o futuro dessas pessoas? Será que um dia vão ter respeito? Ou será que as mães também, e os pais no caso, será que eles têm uma formação para passar para os seus filhos? Infelizmente não, né? Porque eles também dão um exemplo, o mau exemplo, né? Quer dizer, hoje o mundo tem muita informação, mas tem muita informação errada. É nisto que muitas famílias pecam. Então, ficando por aqui com essas palavras, se concordou, muito bem, se não concordou também deixe aí nos comentários e espero que se inscrevam no meu canal e ficam atentos porque a próxima semana estarei fazendo um novo vídeo, ok? Então aguardo vocês para até o próximo vídeo, até lá e muito obrigado, ok?